E aí, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo S., trabalharei com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Também falaremos, no momento oportuno, a respeito da obra literária indicada, porque agora é hora, você está vendo aí na sua tela, da gente preparar para o exame de seleção do Colégio de Aplicação Colune. Nós demos o nome desse curso, de curso prático revisional, porque nós vamos fazer uma revisão daqueles conteúdos que vocês já sabem, ou daqueles conteúdos que você um dia já estudou, mas não ficou muito seguro, ou ainda daquele conteúdo que você fala, olha, eu nem sabia disso. Então, a gente tem que aproveitar o tempo e nós resolvemos fazer esse curso, por quê? Tem um ditado popular que diz assim, o combinado não é caro. Significa assim, tudo aquilo que você sabe de antemão que vai acontecer, você não pode reclamar. Então, quando a gente pega questões que já caíram em outras provas para poder fazer com você, significa o quê? Que você já está ensaiando para aquilo que você vai encontrar. Às vezes a gente não tem o hábito, né, de ler o que a gente chama de edital, até porque você também está muito jovem ainda para entender certas coisas. Aí você pede sua mãe para ler ou pede seu pai para ler, e eles também têm muito tempo que já estudaram. Claro que nós, professores, já lemos. Mas, por exemplo, olha aí na sua tela. Lá no edital, né, que é o combinado, está dizendo assim, em relação à língua, formas, funções e sentidos, reconhecer os elementos de textualização, coerência e coesão. Você que terminou agora o ensino fundamental, você que está perguntando ao seu pai e à sua mãe a respeito do que você tem que fazer ou não, eles falam, professor, minha mãe não sabe o que é coerência, minha mãe não sabe o que é coesão. Eu também já ouvi falar, mas eu esqueci. Então, a coesão e a coerência são os dois fatores que formam isso que a gente chama de textualidade. Um texto, gente, não é só um conjunto de palavras. Quando você for fazer a sua redação, você vai fazer um texto. Esse texto tem que ser coerente. Coerência significa sentido, lógica. Não adianta você escrever alguma coisa que não tenha pé nem cabeça. E o que é coesão? É o domínio que você tem que ter de elementos da norma culta que você aprendeu na escola com o nome de gramática, mas vocês vão ver que aí na prova do Colune não tem uma gramática explícita, não tem aquela gramática que muita gente não gosta, que muita gente tem medo. A gramática é cobrada nas entrelinhas da prova, a gramática é cobrada nessas questões de coesão e de coerência. Então você acompanha as nossas aulas, você siga no seu material, porque você tem que ter algumas coisas para você anotar, porque só de ouvir, na hora você entende. Mas e depois? Sempre que você tiver um tempinho para você fazer uma revisão, é melhor que você faça isso. Combinado? Vamos lá. Pega aí, então, a primeira questão. Leia os fragmentos abaixo, retirados do texto 6. Vem cá. Que texto 6, professor? Essa prova do Colune, nesse momento da sua ocorrência, já tinha dado 6 textos. Então, quer dizer o quê? Eu já estou te preparando para você saber que não é como aquela prova que você fazia no seu colégio, que tinha um texto só e todas as questões baseadas no texto. Não. Lá você vai ter pequenos textos, não é um textão. São textos pequenos ou médios e cada um deles vai cobrar alguma coisa. Bom, vamos lá na tela. Pegaram, então, 3 passagens do texto e destacaram em cada uma delas a palavra que, como você está vendo aí. Logo em seguida, eles colocaram assim, sobre tais fragmentos foram feitas as seguintes afirmativas e afirmaram 4 coisas. Logo em seguida, eles querem saber o que está correto. Isso é uma questão grande, isso é uma questão trabalhosa. Então, eu gostaria de propor a vocês o seguinte, a partir de agora, todas as vezes que você estiver aqui comigo na aula, eu vou apresentar para vocês a questão, eu vou pedir que vocês dêem uma pausa no seu vídeo, porque a aula tem uma duração determinada, mas às vezes a sua leitura vai demorar um pouco mais, a do seu colega pode demorar um pouco menos, às vezes você quer se lembrar de um conteúdo
que não vem imediatamente à cabeça. Eu quero que você determine qual é o tempo da sua aula. Então, quando eu falo assim, gente, dá uma pausa aí na tela. É para você ler, pensar a respeito. A hora que você chegou a uma conclusão, você aperte o play, porque aí você vai no seu ritmo. Mas olha, não fica só me ouvindo falar, não. Eu gostaria que você tentasse, por você mesmo, acertar a questão com o seu conhecimento prévio ou até mesmo se dar a oportunidade da dúvida. Então vamos lá na tela. Os valores que a sociedade preconiza tem esse quê. Isso significa que ela tem papel. Tem outro quê. De fato, dizia eu, há conflito entre a ideia convencional de uma literatura que. Tem outro quê. E aí vem a pergunta. Sobre tais fragmentos foram feitas 3 afirmativas. Eu quero que você pause a sua tela, leia a 1, a 2, a 3 e a 4 e faça uma aposta. Você vai, com a sua lembrança, com o seu conhecimento prévio, tentar acertar a questão. Se você acertar, parabéns, você brilhou. Se você não acertar, é para isso que nós estamos aqui. É hora de rever. Então vai lá, põe a questão na tela. Enche a tela, pause e leia. Muito bem. Fez isso? Mais fácil, hein? Se você não fizer, você não está enganando a mim, não. Você está enganando a você mesmo. E você quer passar. E se você passar lá no Coluna, você está feito, porque lá é uma ótima escola, vai te dar uma ótima base e vai valer a pena esse empenho, esse esforço que você está fazendo agora. Combinado? Vamos lá então na tela. Nos 3 fragmentos, os termos destacados referem-se a outros termos já mencionados. Será? Vamos ver então o seguinte, lá na tela comigo. A letra A diz assim, os valores que a sociedade preconiza ou os que considera prejudicial estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. O que é que eu posso dizer para vocês? Que o termo que vem antes do que é um substantivo, valores. Toda questão sobre o que, você vai ter que voltar e olhar a palavra anterior. Valores. Como que eu sei que valores é um substantivo? Vou te lembrar. Substantivo, lá na prova do Colune, eles não vão te dar uma questão perguntando o que é substantivo. Não vão. Mas para fazer uma questão dessa, implicitamente você tem que saber. Toda palavra que tiver um artigo antes, o que é artigo? O, a, uma, é um substantivo. Os valores, valores é um substantivo. A situação está difícil. Situação é um substantivo, a situação. Os alunos são excelentes. Alunos é um substantivo, os alunos. As aulas começarão em março. Aulas é um substantivo, as aulas. Então, lá na tela, esse que tem um substantivo antes. Bom, quando isso acontecer, todo que tiver antes dele um substantivo é um pronome relativo. Também o Colune não vai te perguntar o que é pronome relativo. Mas substantivo, segundo a gramática, é a palavra que dá nome. Se o que tem como antecedente, tem como palavra que vem antes dele, um nome, ele é um pronome. Pessoal, o que isso tem a ver? Lá na tela. Isso tem a ver que o pronome relativo tem esse nome porque ele retoma esse antecedente. É como se eu dissesse assim, os valores estão presentes nas diversas manifestações da ficção. A sociedade preconiza os valores. Todo que pronome relativo retoma um substantivo que está antes. Tá certo? Lá na tela. No fragmento, a frase 2 era assim, no fragmento A, o termo destacado é um pronome relativo. Então, se você julgou o item 2 como correto, você está acertando a questão. Falou, o item 2 é um pronome relativo. Isso é uma afirmativa verdadeira. Bom, a 1, você está vendo aí, ó, nos 3 fragmentos, os termos destacados referem-se a outros termos já mencionados. Eu já disse que é uma afirmativa falsa. E, pessoal, você estragou a minha surpresa. Vamos ver por quê?
Isso significa que ela tem papel formador de personalidade. Lembra que eu falei que toda vez que tiver um que, eu tenho que olhar o que está antes do que? Não é isso? O que está antes do que? Significa. Vamos lá na tela? O termo antes do que é um verbo, do verbo significar, não é um substantivo. Quando isso acontece, ele já não é um pronome, porque o pronome que retoma um nome, um substantivo. Esse que tem a ver com o verbo. Logo, está aí na tela, ele é o que a gente chama de uma conjunção integrante. E a conjunção integrante não retoma o termo antecedente. A gramática diz que conjunção é a palavrinha que liga uma oração com a outra. A função dela não é de retomar, é de unir. Então, a 2 é uma afirmativa verdadeira, a 1 é uma afirmativa falsa. Está acertando? Ah, pessoal, não pausei o vídeo, não. Eu estou te pedindo, é a primeira questão. Pause o seu vídeo. A próxima, já estou dizendo que é uma afirmativa falsa. Vamos ver por quê? De fato, dizia eu, há conflito entre a ideia convencional de uma literatura que eleva e edifica. Observem que o termo antes do que é um substantivo, literatura. Ué, professor, mas tem artigo? Tem, não tem a literatura, com artigo definido, mas tem uma literatura. Então, já te falei, toda vez que o que tiver antes dele um substantivo, ele é o quê? Na tela, um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Olha o que dizia a 3. Apenas no fragmento B, o termo destacado é um pronome relativo. Mentira. Nós já vimos que no fragmento A, ele é. E acabamos de ver que no fragmento C, ele é também. Então, nós temos aí o julgamento dos itens. Olha o 4. Os termos destacados são conectores. A coesão textual, vem cá, coesão e coerência, está lá no edital. Estou definindo para você aí, ó. A coesão textual é a ligação, a conexão entre os termos da oração. Tanto os pronomes relativos quanto as conjunções são elementos conectores. A conjunção, como eu disse a vocês, ela liga uma oração com a outra. E o pronome relativo retoma um termo da outra oração. Então, todo conector liga uma oração com a outra. Na tela, essa afirmativa, portanto, é verdadeira. Ou seja, o que está correto são as afirmativas 2 e 4. Então, você acertou a questão se você marcou a letra A. Vá anotando. Eu não coloquei no material o gabarito, porque senão você vai lá atrás, desonestamente, e olha para assim, já sei. Por que que é? Não. Você tem que se dar a oportunidade de acertar ou não. Então, questão número 1, anote aí, letra A. Pode até pegar um caderninho e colocar assim, gabarito do material. Número 1, A. Porque como nós vamos fazer todas essas questões, ao final você vai ter todo o gabarito. Você pode até adiantar e ir fazendo as coisas para quando você voltar na próxima aula, você já vir com a questão resolvida, tá bom? Então, sobre a questão 1, é isso aí.